Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. A interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Capítulo 5, D4, Sonhos com exames. Quem quer que tenha passado pelo vestibular no final de seus estudos escolares queixasse da obstinação com que é perseguido por sonhos angustiantes de ter sido reprovado, ou de ser obrigado a refazer o exame, etc. No caso dos que obtiveram um grau universitário, esse sonho típico é substituído por outro que os representa como tendo fracassado em seus exames universitários finais, e é em vão que fazem objeções, mesmo enquanto ainda estão adormecidos, de que há anos vêm exercendo a medicina ou trabalhando como conferencistas da universidade ou como chefes de escritório. As lembranças inextirpáveis dos castigos que sofremos por nossas más ações na infância tornam-se ativas em nós mais uma vez e se ligam aos dois pontos cruciais de nossos estudos, o adairae, da exila de nossos exames mais duros. A angústia de prestar exames a dos neuróticos deve sua intensificação a esses mesmos medos infantis. Quando deixamos de ser estudantes, nossos castigos já não nos são infligidos por nossos pais ou por aqueles que nos criaram, ou, posteriormente, por nossos professores. As implacáveis cadeias causais da vida real se encarregam de nossa educação ulterior, e passamos a sonhar com o vestibular ou com os exames finais, e quem não tremeu nessas ocasiões, mesmo que estivesse bem preparado para as provas, sempre que, tendo feito algo errado ou deixado de fazer alguma coisa de maneira apropriada, esperamos ser punidos por esse acontecimento, em suma, sempre que sentimos o fardo da responsabilidade. Por uma explicação adicional sobre os sonhos com exames, tenho de agradecer a um experiente colega Stel, que certa vez declarou, numa reunião científica, que, ao que ele soubesse, os sonhos com o vestibular só ocorriam nas pessoas que tinham sido aprovadas, e nunca nas que foram reprovadas nele. Ao que parece, portanto, os sonhos de angústia referentes a exames, os quais, como já foi confirmado repetidas vezes, surgem quando o sonhador tem alguma responsabilidade pela frente no dia seguinte e teme que haja um fiasco, procuram alguma ocasião do passado em que uma grande angústia se tenha revelado injustificada e tenha sido desmentida pelos acontecimentos. Esse, portanto, seria um exemplo notável de o conteúdo de um sonho ser mal interpretado pela instância de vigília. O que é considerado um protesto indignado contra o sonho, mas eu já sou médico, etc., seria, na realidade, o consolo trazido pelo sonho, e seu enunciado por conseguinte, seria, não tenha medo do amanhã. Pense só em como você estava ansioso antes do vestibular e, no entanto, nada lhe aconteceu. Você já é médico, etc. E a angústia que é atribuída ao sonho decorreria, na realidade, dos restos diurnos. Os testes a que tenho submetido essa explicação com respeito a mim mesmo e a outras pessoas, embora não tenham sido suficientemente numerosos, têm confirmado sua validade. Por exemplo, eu próprio fui reprovado em medicina forense em meus exames finais, mas nunca tive de enfrentar essa matéria nos sonhos, ao passo que, com muita frequência, fui examinado em botânica, zoologia ou química. Fiz prova dessas matérias com uma ansiedade bastante justificada, mas, fosse pela graça do destino ou dos examinadores, escapei à punição. Em meus sonhos com provas escolares, sou invariavelmente examinado em história, na qual me saí brilhantemente, embora apenas, é verdade, porque no exame oral meu bondoso mestre, o benfeitor de um olho só de outro sonho, ver em um, não deixou de notar que, no papel que lhe devolvi com as perguntas, eu havia riscado com a unha a questão do meio entre as três formuladas, para avisá-lo que não insistisse naquela pergunta específica. Um de meus pacientes, que resolvera não fazer o vestibular na primeira vez, mas depois foi aprovado nele, e que em seguida foi reprovado em seu exame para o exército, não tendo jamais obtido uma patente, contou-me que sonha com frequência com o primeiro desses exames, mas nunca com o segundo. A interpretação dos sonhos com exames enfrenta a dificuldade a que já me referi como sendo característica da maioria dos sonhos típicos em um. Só raramente o material que o sonhador nos fornece nas associações é suficiente para interpretarmos o sonho. Somente reunindo um número considerável de exemplos desses sonhos é que poderemos chegar a uma melhor compreensão deles. Não faz muito tempo cheguei à conclusão de que a objeção a você já é médico, etc., não apenas oculta um consolo, como também significa uma recriminação. Esta seria, e você já está muito velho agora, com uma idade muito avançada,
mas ainda continua a fazer essas coisas estúpidas e infantis. Essa mescla de autocrítica e consolo corresponderia, assim, ao conteúdo latente dos sonhos com exames. Sendo assim, não surpreenderia que as autorrecriminações por ser a estúpido e a infantil a nestes últimos exemplos se referissem à repetição de atos sexuais repreensíveis. Wilhelm Tell, que propôs a primeira interpretação dos sonhos com o vestibular matura, era de opinião que eles estavam regularmente relacionados com provas sexuais e com a maturidade sexual. Minha experiência tem muitas vezes confirmado seu ponto de vista. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.